Você anda triste e desanimado? Então você precisa assistir esse vídeo. Há 13 anos atrás, antes de eu me casar, eu tinha uma vida. Eu era solteira, morava, tinha minha independência, as minhas coisas, nunca precisei de ninguém. Eu que me sustentava porque eu trabalhava e buscava as minhas coisas. Eu sempre fui o tipo de pessoa que eu nunca precisei da aprovação de ninguém, nunca precisei de opinião de ninguém para as minhas coisas. Eu sempre falava com Deus, conversava com Deus, e eu sempre corria atrás. E eu sempre fui uma pessoa que eu nunca fui negativa, não pensava demais. Eu já ia lá, se eu via uma oportunidade de fazer, ia lá e fazia acontecer. Depois de muito tempo, né, encontrei meu marido, que a gente se conhece desde criança, a gente se encontrou numa outra fase da nossa vida, outro momento, mais maduros. Aí a gente acabou gostando do outro e decidimos nos casar. Depois de um ano tivemos a nossa filha. Só que meu esposo veio de uma religiosidade, de uma igreja. Graças a Deus ele não era como eles. Mas que depois eu me batizei nessa igreja, eu por tudo que eu passei na minha vida lá atrás, eu precisava me apegar com uma espiritualidade maior, precisava me apegar com Deus, né? E também tinha perdido a minha mãe na época. Muita coisa aconteceu. Eu tava muito sensível, eu tava muito amedrontada, eu tava muito insegura com tudo, né? Porque quando a gente perde a nossa mãe, as coisas, né? A gente fica vulnerável, né? Se sente vulnerável. Então eu me apeguei muito ao meu esposo, me apeguei a essa igreja e foi onde me batizei, tudo assim, tudo. Eu era aquela pessoa temente, tudo falava, não pode falar isso. Eu era aquela pessoa que misericórdia, virei ignorante que nem eles. Hoje, com o entendimento que eu tenho, graças a Deus, eu nem frequento mais essa igreja. Hoje eu tenho a comunhão com Deus na minha casa, a minha família, meu esposo também, porque a gente passou muita, com o passar do tempo, a gente deu muita legalidade para essas pessoas dar pitaco na nossa vida, para pessoas, para parentes, para mãe dele, muita gente deu muito pitaco, muita gente se intrometeu, só que eu mesmo assim ainda tinha aquela mentalidade de ir seguir em frente, não, vamos, e a gente ia, a gente conseguia, só que por um determinado momento a gente desanimava, vinha aquele sentimento de medo, de sensação de a gente não conseguir, de fracassar, e o que acontecia? A gente fracassava. Né? Mas tudo isso eram coisas que a gente plantou no nosso subconsciente. Porque tudo que a gente planta no nosso subconsciente, né? Tudo que vem no nosso subconsciente vai se tornando realidade na nossa vida física, com os nossos sentimentos. Porque vai chegar um momento da nossa vida, como o meu já chegou hoje, que o meu corpo é minha mente. Tudo que eu tenho de atitudes, de reações hoje, é tudo decorrente do que minha mente plantou. Então são coisas que nós que plantamos, nós que fomos dessa legalidade. E com o passar do tempo, a gente começou a ser um tipo de pessoa muito pensador demais. A gente pensa muito. Que nem, eu confesso pra vocês, eu tô na internet desde 2019. Na época eu comecei com blogs, com um monte de coisa. Só que tô falando agora, hoje, tá tudo muito mais fácil. Só que a minha mente, confesso pra vocês, ela tá me travando muito, mas eu já estou trabalhando nisso. Estou lendo livros, estou buscando mentorias, estou trabalhando nisso. Hoje eu entendo que é por consequência de muitos traumas lá de trás, por muitos medos, de muita mágoa, de muita tristeza, muita coisa que a gente, infelizmente, nosso subconsciente viu, né, no nosso mundo externo aqui, ele viu que nós temos